Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores, que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai ver todas as possibilidades que fazem com que um texto zere no Enem. Então, bora lá! Bom, existem alguns critérios que podem fazer com que uma redação seja zerada no Enem. O primeiro deles é um texto vir assinado. Sim, qualquer sinal de identificação invalida a sua prova. Isso é um critério não só do Enem, mas de todos os outros vestibulares no Brasil. Claro, porque se você assina, você vai estar quebrando um negócio chamado isonomia da prova, que é a garantia de que todo mundo vai ser corrigido igual. Vai que eu pego um texto, sei lá, de um sobrinho meu, de um irmão meu, eu olho e falo, já sei, vou beneficiar ele. Para que isso não aconteça, nenhum candidato pode se identificar. Então não vale teu nome completo mesmo, né? E eu tô falando no campo da redação, por favor. Não lá no campo onde você tem que assinar de fato. Então, não pode ser o nome completo, não pode querer assinar com algum tipo de apelido, um codinome. Ai, Maricota Teixeira. Como é que o avaliador do Enem não vai saber que você mesmo se chama Maricota Teixeira? Então, sem codinome, nem as iniciais, nem fazer um negócio assim meio... Não pode. E mesmo que você assine e depois rasure, se der para identificar por baixo da sua rasura o que você assinou, zera. Então, ó, no campo do texto, nas 30 linhas, sem nenhum tipo de identificação. Segundo, desenho. Parece óbvio, né, gente? Nem desenho mesmo, usando as linhas da redação, e nem fazer um emojizinho. Sei lá, tá falando sobre a fome no Brasil, daí você faz um emojizinho assim, ó. Ixi, zerou. Aqui, se isso fosse uma redação do Enem, ó, eu usei um emoji. Não poderia também. Então, lá nas tuas 30 linhas, não pode emoji, fechou? E nem desenho. Números isolados, do nada. É que faltou papel, foi fazer uma continha lá no meio do texto. Óbvio que vai zerar, né? Então, um número aleatório perdido, eu não tô falando de porcentagens, de uma estatística de determinada pesquisa, não é isso? É número aleatório, zera também a prova. Sinais gráficos sem função é um outro motivo para zerar um texto. Então, tem lá uma hashtag do nada, tem um arroba de alguém, zera, isso zera. Sinal gráfico sem função. Tá? Texto ilegível. Olha só, pessoal, eu sei que ilegível não é a mesma coisa do que letra feia. Vocês concordam comigo? Ilegibilidade e letra feia são coisas diferentes. Mas, ó, já fica a minha dica aqui, capricha na tua letra. Não precisa ter letra bonita na vida, mas capricha. Eu mesma sou uma que minha letra não é bonita não, mas eu me esforço. Então trabalha ali, ó, com diferenciando maiúsculas de minúsculas, faz uma letra bonitinha, mantenha um padrão. Tem muita gente que fica em dúvida, né? Pode cursiva, pode caixa alta. Bom, poder pode. Você só não é interessante que você fique misturando os tipos de letra, né? Uma hora faz um A de um jeito, outra hora faz o A de outro jeito. Isso não é interessante. Então, faça uma escrita limpa ali, bonitinha, tá? Caso de rasura, puxa, escrevi uma palavra errada, não perde nota, não é zerado o teu texto, tá? A gente vai conversar isso num próximo vídeo. Mas letra ilegível zera, já aproveito para dizer que faça uma letra bonitinha, capriche na sua letra. Bom, texto predominantemente em língua estrangeira moderna. Então, escrever em outro idioma, claro, né? Até no enunciado tá escrito que tem que escrever em norma padrão da língua portuguesa. Então, se você escreve em outro idioma, a maior parte do seu texto vai fazer com que ele zere. Não tô falando de expressões específicas, tá? Que são usadas em outro idioma, por exemplo. Eu tô falando do texto, né? Eu tenho menos do que 7 linhas escritas em língua portuguesa. Vai zerar, claro. Cópia de textos da prova. E aqui eu coloco prova, gente, não só a proposta de redação, como cópia de textos de toda a prova, do caderno de questões de ciências humanas, de ciências de linguagens e códigos.
tudo que estiver na prova e você copiar, vai ser descontado. De que forma? Daí eu coloquei um asterisco aqui pra gente pensar. É que assim, o Enem considera cópia de texto da prova sequências de 3 ou mais palavras. Então, por exemplo, você copia lá um texto de uma questão que está em ciências humanas. 5 palavras, você copia lá as 5 palavrinhas que tem em um dos textos. Mas por mais que você mude o artigo, tava A, você coloca uma, tava no singular, você coloca no plural, o Enem vai considerar isso como cópia. E daí o que ele faz nesse tipo de caso? Ele não considera sua a linha toda onde está aquela cópia. E se eu copiar muito, nossa, copiei 5 linhas, aí ele não vai considerar as 5 linhas. E se sobrar um número de linhas menor do que o mínimo para a prova, aí teu texto está zerado. Faz sentido isso? Então, ó, cuidar com cópia, tá? Cuida com cópia. Pode pegar um dado, uma estatística, tem um gráfico lá e você pode se apropriar de um número, mas o que não pode é copiar exatamente como aparece, ou fazendo pequenas mudanças ali, só com, né, de masculino para feminino, de plural para singular, isso não conta, né? Eles vão descontar o número de linhas que você fizer. E aí corre o risco, se a cópia for muito grande, de seu texto zerar, porque não tem uma quantidade de linhas suficiente que você escreveu, que é autoral. Além disso, sigamos. Fuga ao tema. Bom, muita gente acaba confundindo o tema que tá lá no enunciado, na folha da redação, com aquela frase que vocês precisam escrever na capa do caderno de questões. Cuidado, são coisas diferentes. Aquela frase na capa do caderno não tem nada a ver. É uma medida de segurança da prova. O tema é aquilo que está escrito lá no enunciado, junto com a redação, com a proposta de redação. Normalmente ainda vem em negrito o tema. É sobre aquele tema que você precisa se debruçar. Um jeito legal de você perceber que você não está fugindo do tema é identificar quais são as palavras mais importantes e mencionar em todos os parágrafos do teu texto essas palavras. Assim você garante que você se manteve dentro do tema que foi proposto na prova. Outra possibilidade de zero é quando você foge o tipo textual que foi pedido. Sim, fuga ao tipo textual. Veja, no Enem, o tipo textual é dissertativo, argumentativo. Então, como que você pode fugir disso? Você pode fazer um outro gênero textual, um outro tipo textual. Você pode fazer uma narração, por exemplo, né? Então, você conta que um dia, de fato, eu sofri porque não podia acessar o cinema, porque minha mãe não tinha dinheiro, na minha cidade também não tinha cinema, eu fiquei muito triste, queria assistir o filme da Barbie, não deu certo, sei lá, eu faço uma narração, considerando que eu tô dando um exemplo daquele ano que o tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Veja, por mais que eu tenha falado de cinema, eu usei uma narração, eu contei sobre a minha experiência pessoal. Eu fugi do tipo textual. O tipo é dissertativo argumentativo, tipo e gênero, né? Eu acabei fazendo uma narração, então não. Sei lá, faço uma poesia sobre, faço uma crônica sobre. Então, não pode. Mantenha-se no tipo textual. E como é que eu me mantenho no dissertativo argumentativo? Primeiro, evite ficar contando coisas, narrando acontecimentos ou situações, seja com você ou com outras pessoas. Não narre. Segunda dica bem importante é use palavras que demonstram opinião, ponto de vista, posicionamentos, adjetivos ajudam muito nisso. Então, por exemplo, a falta de acesso ao cinema no Brasil mostra-se como um grave problema, como um grave entrave social. Dentre os desafios dessa problemática estão tal coisa e tal coisa. Então, quando você fala que é uma problemática, que é um grave problema, que são desafios, você está se posicionando com o tema. Daí você já junta o atendimento ao tema e atendimento ao tipo textual. Fechou?
Outra possibilidade que faz com que a prova do Enem zere são partes desconectadas do tema. Então, do nada, você escreve um pedaço de texto que não tem absolutamente nada a ver com o tema. Não é com o teu texto, é com o tema. O que, por exemplo, pode ser considerado parte desconectada? Impropério. Já sabe o que é impropério? Palavras de baixo calão, palavrão. Por favor, sem palavrões, né? Sem palavras chulas. Quando der muita vontade de colocar, não. Respira fundo e pensa sobre omissão governamental, preconceito social. Então você escreve ou com outras palavras que são consideradas, favoráveis à norma padrão, né? Que não seja ofensiva, que não seja uma zombaria, enfim. Reflexão sobre a prova, eu sei que dá vontade, numa prova longa como o Enem, vontade de pensar, né? Você pensa, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que eu aguento? Isso é uma prova de resistência. Mas essas suas divagações, essas suas reflexões, não podem aparecer no texto da prova, claro. Então, sem reflexão nenhuma sobre a prova, tá? Porque o tempo está acabando. Só pensa, não escreve. Recado, deixar recado pro corretor, recado pro INEP, recado pra organização da prova. Não pode. Não pode oração também. Sim. Teve gente que já tentou colocar oração na prova, é por isso que eles dizem que não pode. Então, por mais que você esteja ali no momento de desespero, e não é o que vai acontecer, porque você tá aqui, já se inscreveu? Se inscreve no canal, não vai ter desespero nenhum, porque tem um monte de vídeo que vai te ajudar, você vai, mandar super bem no Enem. Mas tem outras pessoas que ficam em desespero e resolvem, vou escrever a oração mesmo, para me ajudar. Não faça isso, se fizer, 0. Mensagens políticas, sim, tipo, vote no candidato tal, candidato tal para vereador, para prefeito, sei lá, não pode. Assim como, por exemplo, não pode saudação. Você não vai começar o texto falando, oi, tudo bem? E não vai terminar o texto dizendo, então é isso, tchau. Não pode, não é carta, não é mensagem. Então, qualquer tipo de saudação. Todos esses exemplos, o que fazem com que seu texto seja zerado? Não faça. Além disso, não pode se dirigir à banca. Sim, conversar com a banca. Uma vez chegou pra mim um texto, gente, essa eu sempre conto, porque caso antigo. Um texto lindo, assim, redondinho, perfeito, trabalhava com repertório legal, a linguagem era legal e tal, só que parava na linha 29. E vocês sabem que o Enem vai até a 30, né? Sei lá se a pessoa tava testando a correção, ou se a pessoa tava querendo deixar as 30 linhas completas, não sei. Eu não sei o que essa pessoa queria. Só sei que eu tava pronta pra dar 1000, e aí a pessoa escreveu assim no final: espero que goste da minha redação, caro corretor. Não pode se dirigir à banca. Não, depois dessa eu tive que dar até um grito quando eu vi. Falei, não acredito. Texto bom, texto redondo, bonito. Tava ali, 1000, tava com o pé no 1000 já. Mais do que o pé. Pé e metade do corpo, faltava só um pezinho. Na última linha, espero que goste da correção. Adivinha? Espero que goste da redação, né, caro corretor. Adivinha? Texto zerado. Então, não conversa com a banca. Não usa. Você, sabe, tipo aquelas propagandas publicitárias, assim, Greenpeace faz isso, né? E você fez a sua parte? Não faça isso. O texto zera, tá? E escrever menos do que 8 linhas. Então, eles dizem que o mínimo é 7, né? Se você não faz a 7 completa, você já zera automaticamente. Então, menos do que 8 é zerado o seu texto. Mas, convenhamos, né, gente, que se o Enem, ele deixa você escrever até 30 linhas, como que você vai fazer um texto bom? Um texto que tire mais do que 900?
com 8 linhas? Impossível. Então a gente vai ter um acordo aqui, ó, só nosso. Vocês vão escrever textos com 25 a 30 linhas. E se você não sabe o que fazer com tudo isso de espaço, procura na aula aí. Tem uma aula anterior sobre estrutura de texto, sobre o que vai na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. Mas eu garanto para vocês, dá para fazer um texto muito bem feito usando 25 a 30 linhas. O que não dá é para fazer menos do que isso. Ah, texto com menos do que 20 linhas, ó. Tenho certeza que tem coisa faltando, certo? Bom, basicamente, esses são os pontos que fazem com que um texto zere no Enem. Os corretores são capacitados a identificar todos esses casos. Então, no treinamento dos corretores, eles estudam ponto a ponto, tem exemplos, e o Enem dizendo lá, ó, zera. Nesse caso, zera. Então, a gente já sabe do que fugir, né? Obviamente, coloquei uma dica no finalzinho aqui pra vocês, ó. Mantenha o respeito com a prova, né? Acho que essa é a palavra-chave pra você não zerar uma redação, é o respeito. Tem um caso das pessoas que diziam assim, e quando uma pessoa fere os direitos humanos na proposta de intervenção? Zera. Até 2017 zerava. Em novembro de 2017, se eu não me engano, o STF determinou que o Enem não poderia mais zerar as redações que ferissem os direitos humanos, que propusesse violência, que propusesse pena de morte, né, por exemplo, não zera a redação hoje em dia, né, vai ser penalizado na competência 5, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a proposta de intervenção, mas não zera. Também não é legal, né, pessoal, vocês não vão querer fazer um texto ferindo os direitos humanos, falando que tem que matar as pessoas, etc, etc. Certo? Então, vamos colocar assim na cabeça, ó. Manter o respeito com a prova é sucesso. Certo? Então, ó, grande beijo. Caso de dúvida, já sabe, manda no comentário. Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever, de compartilhar o canal. Isso ajuda demais. Ó, beijinho e fui!